a mobilidade do rádio à sua disposição. Vamos agora à entrevista do dia. Vou conversar hoje com o professor da Universidade Regional de Blumenau, professor Moisés Cardoso. Está aqui porque hoje nós vamos falar sobre como proteger seu celular de invasão de hackers. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia e bom dia a todos os nossos ouvintes. A gente vai falar sobre essa questão da segurança, a segurança do seu aparelho de celular. E essa segurança, tem que começar já na hora da compra? O próprio usuário, na maioria das vezes, falta uma pequena bagagem para ele entender como é que funciona essa dinâmica online. E muitas vezes, por essa falta de experiência somada a uma ingenuidade dos próprios usuários, é que os bandidos arrumam brechas para conseguir ter alguma situação de vantagem e aplicar seus golpes. Quando a gente compra o aparelho, já começa por aí, comprar de algum local sério. Porque muitas vezes esse aparelho já pode ser fruto de um furto. Ou seja, ele está ajudando a alimentar uma engrenagem que amanhã depois vai voltar contra ele. Comprar o seu aparelho em um lugar sério, num estabelecimento comercial competente, já faz parte dessa primeira etapa, digamos assim. Uma outra dica também é tentar comprar um aparelho, se possível, que não haverá necessidade de uma atualização do sistema nos próximos 2, 3 anos. Na maioria desses aparelhos novos, PC, o que é atualizado é o sistema operacional. O aparelho em si, eles costumam ter uma vida longa, e pelo menos os Androids. Penso que a aceleração da vida e a facilidade que a gente tem para fazer algumas coisas tornou os usuários, às vezes, muito mais ingênuos. Casos do WhatsApp, tem um processo de verificação muito simples realizado que se chama a verificação em 2 etapas. O que é isso? De tempos em tempos, quando a gente está ali com o WhatsApp, oscilando entre a navegação no aparelho e a navegação no desktop, o WhatsApp entende que tem 2 pontos diferentes conectados e ele te pede uma senha de verificação, que é uma senha diferente, de 4 dígitos, extremamente simples. Nesses casos, se os usuários tivessem com isso habilitado, a pessoa iria sequestrar o WhatsApp durante um tempo muito pequeno. Quando fosse pedir a segunda senha, o sistema ia cair. E se ele pedisse essa segunda senha para os próprios usuários, eles ficariam desconfiados, porque ninguém pede a sua senha. Com isso já dava o sinal do gato, esse seria o primeiro. A verificação em 2 etapas é uma segurança que o usuário tem, que a conta dele não vai ser invadida de uma forma tão ingênua assim. Outro ponto é a gente não acreditar nos links que recebe dos grupos de WhatsApp. Muitas vezes esses links eles estão mascarados com um encurtador de link. O link diz que é uma coisa, eu lendo ele, mas quando eu clico ele me leva para um outro lugar. Por exemplo, isso aconteceu no Facebook. Tinha um comentário oferecendo um produto, serviço, alguma coisa em um link. A pessoa clicava no link, a impressão que dava era que você tinha se deslogado do Facebook. Aparecia aquela telinha de entrada, coloque seu login e senha, a pessoa ia ali, digitava, quando dava o ok, aí ela era redirecionada para um outro lugar, um anúncio, beleza, clicava em voltar, ali ela conseguia voltar para onde ela estava. O que a pessoa não se dava conta é que essa telinha de inicial do Facebook era a isca. A gente olhava o endereço lá em cima e o endereço era totalmente estranho, não era do Facebook. Era alguém só para fazer a captura dos teus dados. E um golpe que aconteceu comigo, que tentaram aplicar, eu botei um produto aí no Mercado Livre para vender, eu tinha colocado um telefone antigo, e na mesma hora que eu botei, algumas pessoas vieram pedir um e-mail de contato que elas queriam tirar uma dúvida. O Mercado Livre, diferente da OLX, ela não deixa tu tratar dessa forma direta, porque ela quer manter a negociação ali dentro, porque ela é comissionada. Eu passei o meu contato pensando que era alguma dúvida mais pontual, que a pessoa estava com vergonha de fazer. Assim que eu passei o meu e-mail, eu já recebi um e-mail de confirmação dizendo que o meu produto tinha sido vendido. O Mercado Livre estava me parabenizando e tudo mais, dando o nome da pessoa e dizendo que era para eu enviar o produto para o pagamento ser liberado. O template, a imagem, era tudo igual do Mercado Livre, porém o e-mail que eles me mandaram era compra.mercado.livre@hotmail.com. O Mercado Livre é uma empresa, ele não vai ter uma conta num provedor gratuito. E aí, já logo na sequência, a pessoa que supostamente comprou meu telefone, mandou um e-mail: oi, tudo bem? Eu fiz a compra, já depositei o dinheiro, o sistema só não está deixando liberar para ti porque tu não enviou. Tu consegue enviar hoje mesmo por Sedex? Eu pago o envio.
Às vezes a pessoa está angustiada, precisando de um dinheiro extra, a pessoa cairia, PC, porque era tudo muito parecido, né? Ao mesmo tempo que os usuários estão se precavendo e se garantindo, a malandragem está todo dia pensando em alguma forma de ludibriar. Então, tu já trouxestes aqui nesta manhã 2 exemplos de sites de compra e venda, OLX, Mercado Livre. Esse é um terreno fértil para os malacos, terreno fértil para essa cacalhada. Sim, PC, porque dependendo do produto que tu está anunciando, esse produto que eu estava anunciando era um smartphone que custava mais de R$ 2.000, um dos meus amigos era um imóvel, o outro era um veículo. Eu tenho pessoas que ficam ali dentro só monitorando novos anúncios. Imagina um sistema em escala. Eu tenho um cara só para ficar olhando. Assim que ele detecta, identifica a pessoa, ele passa para um segundo, que vai fazer a primeira abordagem. Quando a pessoa responde e fisga isso, ele passa para uma terceira, que tem mais habilidade, o traquejo de conversar. Então eu posso fazer isso em escala, não tem proporção. E os caras ficam o dia todo, porque são 2 plataformas extremamente rentáveis e de alta circulação de produtos. Alta circulação de pessoas, né, e de produtos, estão em busca de oportunidades e de vítimas. Bem isso daí mesmo. Então elas ficam o tempo todo ali procurando uma brecha e vão encontrar. Porque às vezes é uma pessoa que não tem uma intimidade tão grande com a tecnologia, alguma pessoa que está realmente desesperada numa situação de emergência financeira. Esse senso de urgência, a gente vai cometendo os pequenos vacilos e se esquece desses padrões de segurança. Então as pessoas precisam estar mais atentas. E atentas aos pequenos detalhes, como essa questão do e-mail, né, do provedor. Sim, às vezes na aceleração da vida, a gente não se atenta a isso. Fazer as coisas enquanto dirige, por exemplo, que a gente sabe que não pode. As pessoas andando na rua ali de cabeça baixa, tratando de negócio. Sempre quando tem alguma coisa relacionada a valor, eu tenho que parar e fazer com mais atenção. E nunca fazer a coisa no impulso, nunca entregar uma senha, uma confirmação, não, espera mais um pouco, espera, porque isso sempre tem a possibilidade de se pedir uma segunda alternativa e assim por diante. Muitas vezes o que é explorado é essa angústia do usuário, essa pressa, essa aceleração, e é aí que os vacilos são cometidos. São as dicas do professor Moisés Cardoso, da Universidade Regional de Blumenau. Nós estamos falando como proteger seu celular de invasão de hackers. O professor, como identificar? O senhor já deu algumas dicas, o senhor já trouxe algumas informações nesse sentido, mas vamos lá. Quais são as principais informações? Como identificar? Quais são os sinais que podem mostrar ao usuário que o seu aparelho celular está hackeado? Tem algumas coisas assim bem básicas. O aparelho celular, eu consigo ter o controle de ligações, uso do pacote de dados e assim por diante. E de vez em quando eu faço essa checagem, né? Justamente para quem tem planos e tudo mais, saber quantos minutos está faltando, quanto eu ainda tenho de pacote de dados, como é que está a coisa ali. Se nessa checagem eu notar que os números mudaram muito rapidamente, acentuaram muito, quer dizer que está tendo alguma coisa ali que está puxando muito dado. Alguém está absorvendo os teus dados. Então, hoje, por exemplo, num grupo de WhatsApp, eu não coloco mais para baixar todos os arquivos automaticamente, senão o pacote de dados não segura isso, né? A gente coloca ali para quando está com Wi-Fi, o que é uma conta diferente. Se eu notar uma mudança muito brusca, quer dizer que alguma coisa está acontecendo. Outro ponto importante é sempre deixar claro, até para os nossos contatos, que a gente nunca vai pedir valor muito alto por WhatsApp, né? Uma conversa assim, mas isso vai muito da prática de cada um. Pode ter pessoas aí que negociam que é rotineiro fazer isso. Mas de uma forma geral, quando a gente precisa de dinheiro, a gente liga, né? Não é pelo WhatsApp que a coisa funciona. E até um detalhe mais simples, às vezes uma transação de pai para filho, é não colocar os nomes, por exemplo, pai, mãe, mana, irmão. Não, porque isso também é um alvo fácil até para sequestro. Então coloco um apelido da pessoa, uma palavra-chave que vai identificar, sem estabelecer aquele elo de ligação, aquele parentesco, efetivamente. Outro ponto que a gente pode cuidar também é quando usar sinal de Wi-Fi aberto. Quais são os cuidados? Esses sinais de Wi-Fi aberto, eles dão brecha para que muita gente consiga acessar a rede. O celular fica vulnerável, num primeiro momento pode pensar que é uma comodidade, mas é um risco que pode acontecer. A única rede que você pode confiar é do seu próprio pacote de dados. Dependendo do local, do estabelecimento, se ele está protegido com senha, alguma coisa assim, um ambiente menor, tudo bem. Mas um ambiente aberto, com Wi-Fi livre,
isso ali também é uma possibilidade de isca. Aqui a nossa região, uma cidade com porte inferior aos grandes centros, talvez isso não seja tão acentuado. Mas em grandes cidades é um risco igual. Usar o sinal de Wi-Fi liberado, a gente está abrindo aquela margem para que o celular possa sofrer uma invasão. Descobri que meu celular está hackeado. O que fazer, bem? A primeira coisa que a gente tem que fazer é trocar as senhas, isso ajuda também, dos aplicativos, aquelas senhas gerais, atualizar os aplicativos. E aí o segundo passo, sabendo que vai ser envolvido valores financeiros, é fazer um boletim de ocorrência. Posso fazer um boletim online, porque aí é uma segurança justamente para não ser lesado ou para tentar, em algum momento, correr atrás desse prejuízo que algum amigo seu possa ter levado depositando esse dinheiro. Fazendo o boletim de ocorrência, a gente oficializa que a partir daquele ponto ali tu não tem a responsabilidade sobre o que está acontecendo com os teus contatos. E aí, as nossas operadoras, nesse aspecto, elas são muito boas, né? Elas são muito eficientes, porque o pessoal já está escaldado ali de tanto fazer esse atendimento. Pode comprar um segundo chip, que é super barato, dentro desse segundo chip, fazer a instalação do software para conseguir correr atrás. O WhatsApp, por exemplo, o feedback que ele te dá, ele é um pouquinho demorado, chega a ser às vezes até 7 dias úteis para ele te dar um retorno. Em 7 dias é muito tempo para fazer um estrago. É verdade. Mas reinstalando de novo o WhatsApp num outro chip, eu já posso mandar uma mensagem sistematicamente para os meus contatos, avisando de que está acontecendo, que o WhatsApp foi clonado e tudo mais. Pedir para sair dos grupos de WhatsApp também, que você está inserido. Esses pontos são interessantes e bem básicos para a gente se precaver. O pessoal está perguntando aqui sobre softwares antivírus. Eles são importantes para qualquer dispositivo Android? Ou os recentes golpes realizados não seriam passíveis de bloqueio através desse tipo de ferramenta? Esses sistemas antivírus, eles funcionam? O sistema antivírus para o Android, eles agregam uma camada a mais de segurança. Então, só para a gente entender, o sistema iOS, né, os iPhones, eles não pegam vírus, não tem problema. O Android é a maioria no país. A gente tem aí uma média de 90% dos aparelhos são sistema Android. Eles ajudam no antivírus algumas coisas mais sofisticadas. Mas esses golpes que eu relatei são golpes de engenharia social. É como se eu pegasse a chave da minha casa e botasse na mão de um bandido. Não existe sistema antivírus que vai brecar esse tipo de ação. A própria engenharia social sabe que é uma conversa, mas entra naquele jogo e entrega a alma do celular. É como a história do golpe do bilhete premiado. Há uma engenharia social ali, tem os atores, né? Tem a pessoa mais humilde que está com o bilhete premiado, e aí vem uma pessoa que tenha, entre aspas, mais conhecimento, mais escolarizada, que faz parte de todo esse teatro, para ir fazendo o convencimento da vítima, né? Entregue dinheiro para os golpistas. A mesma engenharia social e vai mudando a temática. Quer ver uma oportunidade que os caras vão começar a trabalhar agora? O saque do FGTS. Provavelmente as pessoas vão começar a receber algumas informações, pedindo para fazer algumas coisas, para checar, que aí talvez tu entregue a senha do teu aplicativo, ou alguma coisa assim, e ainda talvez com um apelo de viralização. Olha, se você mandar essa mensagem para mais de 10 pessoas, o FGTS vai ser liberado mais rápido. Ajuda aqui, pedindo para clicar, pedindo alguma coisa. A gente sabe que o nosso sistema não faz esse tipo de coisa. Já foi aí um sacrifício para liberar R$500 por ano e ainda vão fazer esse tipo de ação direta? Não, não vão fazer. O desespero da pessoa em receber um trocadinho a mais e às vezes a pressa, a desatenção vai dando esse vacilo, essas brechas. Ok, o professor, ainda temos tempo para falar sobre criptografia do celular. A criptografia aplicada em aplicativos como o WhatsApp realmente garante a segurança que o usuário pensa que tem quando está trocando mensagens e arquivos de mídia? Ela é uma criptografia muito boa, é a mesma utilizada pelos sistemas de moeda virtual. Ela se baseia em cima da blockchain, que é o melhor sistema de criptografia que a gente tem aí no mundo. Mas essa criptografia ela é tão boa que o próprio WhatsApp ele lavou as mãos quanto a isso. Imagina que a criptografia é uma caixa que ele trancou e quebrou a chave dentro, justamente para não ter que ficar abrindo isso cada vez que a justiça de um país solicita. Mas essa criptografia, no caso de bandidos e de ações, basta a polícia ter acesso a um aparelho envolvido,
em algum golpe, alguma coisa assim. E a partir desse aparelho, a polícia consegue mapear todo mundo que está envolvido no esquema. Se a polícia tem acesso a um telefone e prendeu o celular de um dos bandidos, ela consegue ver pela geolocalização quanto tempo que esse aparelho ficou perto dos outros aparelhos envolvidos. Então, na frente do juiz, os bandidos podem até argumentar, olha, eu não conheço essa pessoa, nunca conversei com ela. E os dados de geolocalização mostram que os dois celulares estiveram juntos e ficaram ali, permaneceram por uma determinada quantidade de tempo. Em outro aspecto também, essa criptografia é uma forma do WhatsApp se incomodar menos. Se a gente pensa bem, o WhatsApp, ele não gera lucro algum, a não ser quem usa o WhatsApp Business, que aí pode ter algumas coisas a mais ali, mas muito pelo contrário, ele só dá dor de cabeça. Se é um aplicativo que mais incomoda do que dá lucro, eles têm que fazer alguma coisa para se incomodar menos, e a criptografia é uma forma deles se livrar disso. Parafraseando aí o Pilatos, né, com uma menção bíblica, eles lavaram as mãos em cima disso, tiraram dos seus ombros a responsabilidade, o que é extremamente também ruim quando a gente tem coisas mais sérias que acontecem ali dentro. Como todo aparelho digital, nada pode ser apagado. Na Lava Jato, por exemplo, eles usaram uns equipamentos israelenses que conseguem literalmente pegar todas as informações, mesmo que um arquivo foi deletado. E às vezes a memória ela pode ser subscrita. O que é isso? Eu gravar uma coisa em cima da outra. Tipo uma camada de massa de uma lasanha. Eu tenho a camada de baixo, que pode ser uma foto que eu tirei e apaguei, e aí eu vou colocando outras camadas em cima, achando que aquela última vai desaparecer. Mas ela não desaparece. A tecnologia ela consegue resgatar tudo. Tudo. Se você não quer que uma foto sua vaze, a melhor coisa que tem que fazer é não tirar ela. Muito bem, professor Bélio Cardoso, queremos agradecer a sua participação hoje aqui. Professor Moisés Cardoso, da FURB, da Universidade Regional de Blumenau, vem falar como proteger seu aparelho de celular da invasão de hackers. Professor, muito obrigado pela sua contribuição, um grande abraço, bom dia. Obrigado, PC, e se alguém aí quiser me seguir nas redes sociais, pode procurar pelo @Bélio Cardoso, eu estou à disposição do programa sempre que precisarem. Valeu! Valeu, professor Bélio Cardoso, e assim fechamos a edição de hoje.